Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair. Não quero. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso, é mais do que eu posso sonhar. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que tudo. Eu só quero tua presença.
Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom podermos estar reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Eu quero te convidar neste momento a apresentar o seu coração, a sua vida, tudo que você tem, os seus anseios perante ao Senhor nesse momento. Quando nós chegamos para cultuar a Deus, às vezes nós chegamos com tantas inquietações, com tantas preocupações. E a palavra do Senhor, ela nos convida constantemente a lançarmos sobre o Senhor as nossas inquietações, as nossas preocupações e dispormos a Ele tudo que temos que somos. Então quero te convidar nesse momento a você apresentar ao Senhor a sua vida nesse tempo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos verdadeiramente, Senhor, render os nossos corações ao Senhor, Pai. Ao chegarmos neste lugar, nós reconhecemos que chegamos aqui pela sua graça, pela vida que o Senhor tem derramado a nós, e nós queremos, Espírito Santo de Deus, com a nossa vida, com o nosso coração, render sempre glórias e louvores ao Senhor, Pai. Por isso queremos clamar em todo tempo: toma as nossas inquietações, toma as nossas angústias, todo fardo que às vezes nós temos carregado, nós queremos, seguindo a orientação da Tua Palavra, lançar sobre o Senhor e assumir o fardo do Senhor, que é suave, que é leve, o Seu jugo. E queremos clamar em nome de Jesus, que nós tenhamos total liberdade para adorarmos ao Senhor, total liberdade para Te engrandecer, para entronizar ao Senhor entre nós, e que as nossas vidas e os nossos corações possam ser uma constante declaração deste amor, dessa graça, dessa vida que só o Senhor pode nos dar, Pai. Por isso, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, que nós possamos estar rendidos e prostrados ao Senhor, e que neste culto verdadeiramente possamos constantemente adorar ao Teu nome, Jesus, constantemente engrandecer ao Senhor. Nós queremos clamar sobre isso em todo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se coloque de pé, meu irmão. Quero te convidar a iniciar este culto declarando que o nosso Deus, Ele é em todo tempo o Cordeiro ao qual nós nos reunimos para celebrar. Essa música inspirada em Isaías 53 já nos lembra dessa verdade, que o nosso Deus, Ele se fez vergonha por nós e tomou sobre si as nossas dores para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Então que seja esse o nosso desejo ao Senhor, de adorar em todo o tempo. Majestade
sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Podemos declarar que Ele é o Cordeiro. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Essa certeza que nós temos no nosso Senhor em todo tempo. Amém? Você pode se assentar, meu irmão. Sua irmã Ira vai ler o Salmo de número 100. Graça e paz. Amém? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saiba que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Nós temos essa oportunidade perante o Senhor. O salmista, ele nos convida para entrarmos neste lugar com adoração e celebração ao nosso Deus. E muitas vezes nós não entendemos a profundidade disso e a alegria que nós temos. Só de nós estarmos aqui é uma oportunidade riquíssima. Essa semana eu estava lendo um pouco sobre a igreja, né, na Coreia do Sul, que é um dos lugares que sempre no ranking de perseguição, é um dos lugares mais perseguidos no mundo, né? Sempre fica ali entre primeiro, Coreia do Norte, isso aí, obrigado, Mirna. Entre primeiro e segundo, eles sempre ficam brigando ali com algum país do Oriente Médio. E eu estava pensando, orando um pouco sobre isso e meditando sobre essa realidade. E muitos, na Coreia do Norte isso é proibido, né? Eles não podem ter a oportunidade de nós termos de chegar numa igreja, de dizer que nós somos cristãos. Eles não podem ter a oportunidade de dizer que você segue a Cristo, porque senão ele, junto com a sua família, é morto. E aí eu lembro de um texto, né, que nós já compartilhamos há alguns tempo atrás, sobre a Coreia do Norte, e que fala que muitos deles que conseguiram fugir para a Coreia do Sul e se converteram ao Evangelho na Coreia do Sul, eles pedem com veemência para voltarem para a Coreia do Norte, para que eles possam pregar sobre esse Jesus, a ponto de morrerem, a ponto de, com certeza, não terem a oportunidade de entrar num culto. E nós, muitas vezes, precisamos ter essa consciência. Que privilégio podermos celebrar ao Senhor como irmãos. Que privilégio podermos nos reunir. Que privilégio podermos ter essa oportunidade no online, no presencial, de estarmos juntos,
de vivermos como família, e por isso nós podemos sempre celebrar ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé mais uma vez. Nós continuaremos louvando ao nome do Senhor, e nós louvaremos o Senhor declarando exatamente isso, que em todo tempo, em todo momento nós louvaremos ao Senhor. E você tem a oportunidade também de louvar com suas palmas, com seu sorriso, com a sua alegria, com seus dízimos, com as suas ofertas. Nós temos diversas oportunidades. Você também tem essa oportunidade nesse momento. Enquanto cantamos, se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, também pode fazê-lo, e que nós, em nome de Jesus, possamos constantemente declarar essa alegria e esse desejo. Amém? Eu quero te convidar a orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Pai, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, e em todo tempo o Senhor sustenta o seu povo, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça sobre nós, obrigado pela sua alegria sobre nós, e obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de compartilhar os nossos recursos, da nossa vida, do nosso amor, tudo que temos e que somos ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado por podermos estar aqui. Obrigado, Deus, por aqueles que estão no online. Obrigado por aqueles que estão com alguma dificuldade, estão viajando. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar da sua graça sobre nós e da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então que seja essa nossa adoração ao Senhor, dizendo essa verdade. Dizemos isso. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos teu nome. Seu glorioso nome, glorioso nome do nosso Deus. Seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, declaramos isso. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos teu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor
tempo seja esse o nosso louvor ao nosso Deus. E que possamos também declarar que Ele é o Rei das nações em todos os momentos, em todo tempo. Nós podemos clamar para que o Senhor possa nos dar um coração segundo o seu coração, um coração que reflita, que reflete em todo tempo a grandeza e a soberania do nosso Deus. Eu quero te convidar nesse momento a declarar isso. As
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-nos, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Declara, ensina-me a amar os meus irmãos. Ensina-me a amar os meus irmãos. A olhar com os olhos, nosso Deus. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ó Pai, nós queremos mesmo clamar ao Senhor Jesus, porque muitas vezes, Pai, nós ao olharmos para o nosso coração, nós percebemos o quanto de maldade ainda existe nele, o quanto de vingança, o quanto de sentimentos que o Senhor não se agrada, Pai. Mas nós olhamos para a Tua Palavra, nós olhamos para o Espírito Santo que constantemente nos constrange a viver uma vida diferente, e nós somos levados a vivenciar o que cantamos nessa noite. E nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito Santo constantemente move-nos, molda-nos mediante a Sua graça, Jesus. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa transformar o nosso coração. O Senhor possa nos dar corações sensíveis ao Senhor, Pai. Sensíveis ao Teu toque, sensíveis ao Teu falar, sensíveis ao direcionar do Senhor para os nossos corações. Que constantemente, Jesus, a nossa vida possa ser levada para viver cada vez mais, refletindo a graça do Senhor sobre nós, refletindo quem é o Senhor sobre nós, Pai. Nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, não deixe que a nossa carne, que a nossa própria natureza possa ser alimentado mais do que o nosso espírito, mas que constantemente nós possamos frutificar para a glória do Senhor. Constantemente possamos investir a nossa vida rendido e prostrado aos Teus pés, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa constantemente direcionar as nossas vidas a vivermos semelhança do Senhor, Pai. Por isso nós queremos clamar, Jesus, continue a tocar nos nossos corações, Pai. Dá-nos mesmos corações que sejam sensíveis ao Teu toque, Senhor, corações que sejam sensíveis ao Teu falar sobre nós, Pai. Em nome de Jesus nós queremos clamar sobre isso. Dá-nos coração que nós constantemente possamos viver e agradar ao Senhor, Pai. Que seja essa declaração que você faça também, meu irmão, nesse momento, dizendo pela última vez esse refrão:
declarando e clamando para que o Senhor possa nos dar um novo coração constantemente. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Amém, meu irmão. Você pode se assentar. Amém, meus irmãos. Espero que todos sejam bem com a graça de Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo em 2 textos, se você puder deixar aí marcado. Primeiro texto, Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do 16 ao 18. E também o texto de Atos, capítulo de número 13. Mateus 6 e Atos 13. Vocês perceberem que eu estou pausando um pouco mais do que o normal, é por conta do nariz. Quem não acompanhou essa semana, né, eu fui inventar de jogar futebol no campeonato. E tomei uma cotovelada e fraturei 3 partes do meu nariz aqui. E aí o lado direito meu eu não estou respirando. Então estou respirando por um lado só. Então se eu precisar pausar um pouquinho mais, vocês me perdoem. Mas amanhã já passo pelo especialista para resolver essa questão. Mas eu quero te convidar, meu irmão, a ler o primeiro texto, Mateus 6. Mateus 6, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a sua cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. Amém. E Atos 13, nós leremos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Como nós somos gratos, porque a tua palavra, ela em todo tempo, ela é viva para nós. Ela é viva nos nossos corações, e nós queremos clamar em nome do Senhor Jesus, por meio do teu Espírito Santo, Pai. Nós possamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Que em todo tempo o teu Espírito possa falar diretamente nos nossos corações, de tal forma que fique cravado em nós, e que a semente do Evangelho, ao ser transmitida, também possa frutificar dentro dos nossos corações e alcance outras pessoas também. Pai, nós queremos clamar sobre isso em todo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém, queridos. O tema da nossa noite, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, pensando em tudo que nós já temos conversado sobre sensíveis ao falar de Deus. Então nós temos, você tem toda vez fazendo essa retrospectiva, né? Nós vemos falando desde a época que nós estamos falando sobre os fundamentos. O pastor Daiane está falando sobre quem é Deus, sobre como nós adoramos a Deus. Eu tenho constantemente falado sobre os fundamentos básicos da fé cristã. E aí quando comecei a falar sobre os fundamentos, falei sobre o texto de Atos 2, 42, que fala sobre a oração, o temor ao Senhor, a doutrina dos apóstolos, todo esse processo que era instituído naquela igreja. Depois falamos também sobre o primeiro mandamento e essencial mandamento, que é base para nós, que se nós não entendermos o primeiro mandamento, praticamente não entendemos a palavra de Deus por completo, porque como nós vemos naquele dia, Jesus resume todos os mandamentos a 2 mandamentos, e o primeiro é essencial para até entendermos o segundo e o restante da palavra de Deus. Então, se nós não amamos ao Senhor Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, praticamente não entenderemos a palavra de Deus. Talvez viveremos a palavra de Deus como um amontoado de regras que faz a gente fazer algumas coisas e não com entendimento claro do que é a palavra de Deus e qual a ênfase do Senhor Jesus ao falar sobre amor e colocar o princípio do amor sobre os nossos corações. Ao falar sobre isso, nós também continuamos falando sobre várias coisas que movem a vida do cristão nesse processo. Semana passada, eu lembro que falei com os irmãos sobre aonde nós colocamos a nossa confiança. Que a nossa confiança precisa estar no Senhor, e nós discutimos, conversamos sobre isso na semana passada, sobre esse princípio. Se nós não confiamos no Senhor, nós podemos viver a nossa vida dentro da igreja e sem a concepção clara do desejo do Senhor para nós e a concepção clara de onde nós colocaremos o nosso pé. Que às vezes é a confiança, na maioria das vezes, é a confiança no Senhor que nos fará caminhar pelos caminhos que Ele nos dirige, porque na nossa própria mentalidade, muitas das direções de Deus é loucura para nós. Então, muitas vezes, muitos crentes não conseguem acessar os lugares do seu propósito, não conseguem avançar em Deus, porque primeiro, não entendeu o fundamento da fé cristã, não entendeu quem é Deus, não entendeu como nós devemos amar ao Senhor e como esse amor cresce e desenvolve no nosso coração, e não entendeu como nós precisamos alicerçar a nossa confiança nele. Aí eu lembro daquela musiquinha antiga que cantávamos com criança, né, que dizia: não, não construa sua casa na areia, não, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade um dia vai derrubar. A música fala que a rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. E se nós não construirmos a nossa vida na rocha, que é o Senhor, as tempestades, as coisas da vida, até mesmo os direcionamentos do Senhor para nós, não vão ser vividos ou atendidos, porque nós não estamos solidificados. E casa na areia é interessante, a história de 3 porquinhos está aí para nos lembrar sobre isso. A história de 3 porquinhos é uma alusão desse mesmo princípio. Se você não constrói uma casa sólida, qualquer coisa destrói. Quando nós olhamos para isso, aí eu vou para o próximo ponto que nós falamos nessa semana, que era sobre a questão de como consagramos a nossa vida a Deus e como rendemos a nossa vida ao Senhor. E a partir disso eu gostaria de falar hoje com os irmãos sobre, especificamente, sobre a disciplina do jejum, que é uma das ordenanças do Senhor Jesus mediante a sua palavra, e que é uma disciplina que nos aproxima e faz com que tenhamos sensibilidade de Deus. Se tem algo que eu tenho percebido no meio ao tempo, é que cada vez mais as pessoas têm perdido a perspectiva ou a sensibilidade do ouvir o Senhor. E às vezes nós damos tanta atenção para tantas coisas, nós ouvimos, vamos lá, se você pegar, muitos de nós temos lá o Instagram, como que é o aplicativo que você usa mesmo, Cauã? TikTok e vários outros aplicativos, eu não sei porque esse é só a Amanda que mexe, eu não sei nem como mexer nesse aplicativo ainda. Mas muitas vezes nós temos aqueles vídeos curtos
E nós olhamos lá, nós damos ouvidos para aquela pessoa tal que fala sobre psicologia, que você tem que dormir tantas horas, você tem que fazer aquilo, você tem que comer aquele alimento. Aí vem alguém e fala, não, olha, aquele alimento não é bom, aquele alimento é ruim, aquele alimento faz aquilo, aquele alimento faz não sei o quê. Mas quando nós olhamos para isso, nós não damos atenção, ou nós não damos o mesmo crédito para a palavra de Deus e para os princípios que a palavra de Deus estabelece para nos relacionarmos com o Senhor. Nós temos o costume de ouvir tantas vozes, mas não ouvimos a única voz que importa na nossa vida, prioritariamente, que é a voz do nosso Deus. E eu quero tentar fazer você pensar sobre a disciplina do jejum exatamente nessa perspectiva, como uma disciplina que nos aproxima do Senhor, que nos faz com que cada vez estejamos mais próximos do nosso Deus. E o porquê que eu gostaria de falar sobre isso, porque eu tenho sido influenciado por 2 livros que eu tenho lido. Um é o do T.L. Osborne, que é um autor antigo, e o outro do Luciano Subirá. O do Luciano Subirá, ele vai falar sobre o propósito do jejum. E é um livro que tem me ensinado muito sobre esse princípio, e eu vejo que constantemente eu, como pastor, preciso crescer nessa disciplina, nesse sentido, para me relacionar com o Senhor de uma forma melhor. E eu vejo que muitas pessoas não dão tão importância para isso. Eu já fiz uma enquete em algumas igrejas que eu passei e por diversas vezes eu perguntava, né? Olha, e aí você pode sondar o seu coração. Quantos de nós jejuamos aí uma vez durante essa semana que passou? Quantos de nós jejuamos uma vez nos últimos 15 dias que passou? Quantos de nós jejuamos uma vez no mês passado, no mês de julho? Você pode pegar aí na sua mente e falar, eu jejuei uma vez no mês de julho. Quantos de nós jejuamos aí uma vez nos últimos 3 meses, último trimestre? Vamos lá, de julho a maio. Maio, junho e julho. Quantos de nós jejuamos pelo menos uma vez nesse período? E ao olhar para isso, muitas vezes a resposta é sempre a mesma. Olha, acho que eu jejuei uma vez no ano. Ou quando o pastor fez alguma campanha de jejum na igreja, às vezes eu consegui jejuar um dia. Ou às vezes a gente conseguiu jejuar um pouquinho. Mas quando a gente olha para isso, a gente vê que a disciplina do jejum tem perdido perspectiva, ou tem sendo deixado a ser perdido ao redor do tempo. E por isso eu gostaria de trazer esse pensamento a nós e conversarmos sobre isso exatamente para que nós alinhamos esse princípio cristão. Dietrich Bonhoeffer, ao escrever o seu livro Discipulado, ele fala que Jesus vê como natural que os seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz com que expanda a vida dos seus discípulos. Martin Lloyd-Jones, ele escreve, ele diz, olha, o jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento ou de bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si, mesmo por amor de algum propósito, legítima em si mesmo, por amor de algum propósito espiritual. Eugene Peterson, num livro que eu tenho lido, que chama O Pastor Segundo o Coração de Deus, ele fala, olha, que muitas vezes nós não aprendemos ou constantemente perdemos a capacidade de ouvir a Deus e o que a sua palavra descreve, porque nós não desenvolvemos tempo de relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para tudo isso, nós olhamos mediante a palavra de Deus, que a vida cristã, no Antigo e no Novo Testamento, é pautada por uma vida de consagração ao Senhor. E quando nós olhamos exemplos históricos, nós vemos que o próprio Jesus, ao ser no Sermão do Monte, falando sobre diversos assuntos, ele coloca o jejum numa categoria logo depois da oração do Pai Nosso. Ele usa a mesma terminologia, ele não fala, quando ele fala na oração do Pai Nosso, ele diz, olha, quando vocês orarem, orem de tal e tal forma. Na mesma forma, ele continua dizendo, logo depois do Pai Nosso, ele diz, quando vocês jejuarem, façam isso de tal forma, não façam igual os hipócritas. E ele firma essa estaca no nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Sermão do Monte é construído sobre esse processo onde Jesus promete bênçãos, promete recompensas, promete constantemente um relacionamento mais profundo mediante aos princípios que nós cumprimos no Senhor. E quando nós olhamos para isso, nós
nós olhamos que o jejum muitas vezes ele é inacessível para algumas pessoas por falta de compreensão do que é o jejum. Por muitas vezes, se eu perguntar para alguns irmãos, por que você não jejua regularmente? Algumas pessoas já me falaram que não jejuam porque eu não posso ficar sem comer. Eu tenho que tomar remédio. Eu lembro que uma vez eu falei até para a irmã Ida, num dos jejuns que a gente fez há quase 2 anos atrás, que ela falou, pastor, olha, eu não posso ficar sem comer porque eu tomo remédio em horário controlado. Eu falei, não, minha irmã, então vamos adaptar esse jejum. E aí eu citei diversas formas que eu já fiz jejum na minha vida. Já fiz jejum no tempo da faculdade de café. Eu gosto muito de café. No período da faculdade eu fiquei 8 meses sem café. No início da minha conversão, a Cléo lembra dessa época, né? Alguém que nem falava, não conversava com ninguém. Mas no início da minha conversão, eu lembro que por um grande período, eu fiquei quase 2 anos sem assistir televisão nas minhas noites. E aí esse tempo eu separava para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra, para consagrar a minha vida ao Senhor. E o jejum, ele tem diversas ambientes e está pautado num princípio, que é tudo aquilo que nós, de forma voluntária, abrimos mão, parcial ou integralmente, de alimento, de televisão, de algum tipo de diversão, de algo que é lícito para nós, com o objetivo claro de buscarmos a Deus. Eu já disse aqui também, falando sobre o jejum que nós fizemos, de 21 dias, que jejum não é dieta. Então, quando nós olhamos para isso, precisamos entender que o ato voluntário de abrir mão de algo não pode ser separada de uma displicência na oração. Que o jejum, como uma ênfase clara, a ênfase dele é que nós abrimos mão de algum tempo, de algum alimento, de algo que nos é lícita, para que nós possamos nos consagrar ao Senhor, em oração, em leitura da palavra, junto nesse processo de jejum. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós enxergamos também que o jejum, ele pode envolver qualquer coisa na nossa vida. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7, em relação ao casamento, ele diz, olha, desde que seja de comum acordo, desde que seja em acordo um com o outro, você pode fazer jejum a se abster do relacionamento sexual do casal. Desde que seja em comum acordo e que os dois, por tempo, Paulo até usa essa expressão, né, por tempo breve, que os dois se separem, se consagrem ao Senhor nesse tempo. Então, todas as coisas, ou tudo que envolve a nossa vida, pode ser usado para separarmos um tempo, para entregarmos e consagrarmos a nossa vida ao Senhor e buscarmos sensibilidade do Senhor. Podemos usar uma série que nós gostamos de assistir, se nós temos o costume de chegar de serviço, ligar lá a série, assistir 1, 2, 3 episódios, nós podemos mudar a nossa perspectiva e falar, durante um mês eu não vou mais assistir a minha série, eu não vou assistir série alguma, e nesse tempo, se você assiste aí 2 episódios, no mínimo 1h30, você pode falar, nesse tempo eu vou consagrar ao Senhor, então nesse tempo eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar a Deus. Então o jejum pode ser adaptado em todo o ambiente da nossa vida. Mas ao olhar para isso, eu também comecei a pensar sobre como na história as pessoas vivenciaram de um jejum bíblico. Nós olhamos na palavra de Deus, Joel, texto clássico, Deus olha para aquele povo e ele fala, olha, consagrem, vós sacerdotes, chorem os ministros, chorem todos e conclamem um jejum santo, de arrependimento, de busca do Senhor. Então o jejum tem diversas facetas e alguma das características do jejum pode ser por um sinal de arrependimento, de busca de arrependimento do Senhor. A Bíblia, por diversas vezes, os povos de Deus buscou ao Senhor e se arrependeu ao Senhor por meio do jejum. Eles abriam mão de algo por um tempo, naquela época normalmente era do seu alimento, eles ficavam alguns dias sem comer, proclamando um jejum santo para buscar se arrepender ao Senhor. Também vemos o próprio Jesus dizendo que uma das benefícios do jejum é para obtermos autoridade e poder espiritual. Jesus fala lá em Mateus 17 que ao descer do monte da transfiguração, ele fala que alguns dos demônios não podem ser expulsados
vezes também podemos dizer, assim como segundo Crônicas 20 vai dizer que o jejum também é por uma necessidade específica. Ou o livro de Esther também vai falar sobre isso, onde o povo jejuava ao Senhor porque precisavam de uma necessidade, precisavam cumprir algo. O livro de Esther, a Esther, ao ser consultada, antes de entrar na presença do rei, ela olha para o povo e fala: olha, jejuem comigo durante 3 dias até que eu vá na presença do rei. E muitas vezes nós não damos essa atenção ao Senhor. No texto de Atos que lemos, o texto fala que o jejum foi usado como uma forma de ouvir Deus, para que eles pudessem tomar, ter uma direção clara do Senhor. Também em Atos 14, eles precisavam dedicar a vida de alguns irmãos ao Senhor, e eles fizeram mediante jejum e oração. E quando nós olhamos para isso, nós podemos olhar na história da própria igreja de Cristo sobre essa valorização do jejum. Quando nós olhamos na história, eu destaquei alguns irmãos da fé. Policarpo, no ano de 110, ele proclamou os cristãos a jejuarem para que pudessem vencer as tentações. Tertuliano também disse, defendeu o jejum no ano 210 como um grande objetivo da religião, de nós abrirmos mão de nós mesmos. Lutero, de semelhante forma, ele jejuava, ele conclamava as pessoas por meio daquilo que ele escrevia, as pessoas a se renderem ao Senhor por meio dessa prática. Praticamente todos os grandes evangelistas da história do povo de Deus só viveram, só desfrutaram de tudo que desfrutaram por meio do jejum e da oração. Charles Finney escreveu em sua biografia que frequentemente ele jejuava em particular, e ele dizia que quando a bateria do Espírito Santo se descarregava, quando sentia que a unção do Espírito era enfraquecida, ou tomava outras perspectivas, ele imediatamente consagrava a sua vida por meio do jejum e oração. Quando ele começava a dar atenção a tantas coisas que aconteciam ao seu redor, ele entendia que ele precisava consagrar a sua vida a Deus para buscar ser fortalecido pelo Senhor. Jonathan Edwards, antes de pregar um dos maiores sermões do nosso tempo, ele diz que ele jejuou durante 3 dias, sem comer nem beber nada, e buscava ao Senhor nesse sentido. John Wesley, o criador do movimento metodista, ele dizia que constantemente ele jejuava de quarta e sexta, para que o seu espírito, a sua vida, o seu coração fosse rendido ao Senhor, e para que ele não tomasse para si as rédeas de algo que ele não poderia fazer sem Deus. Quando nós olhamos ao redor da história, vigorosamente nós vemos a igreja crescendo por meio de uma vida consagrada ao Senhor. Dave Young Show, a Silvia uma vez até compartilhou esse vídeo no nosso grupo. Ele vai falar sobre como a igreja na Coreia do Sul se tornou a maior igreja local do nosso tempo. E aí ele diz que no início da igreja, eles costumavam a jejuar pelo menos de 4 a 5 vezes no ano, um jejum de 40 dias sem comer nada. E eles abriam nesse tempo um momento de consagração a Deus, de oração ao Senhor e de busca para que Deus transformasse a sua nação. Ao olharmos para tudo isso, nós entendemos que o jejum, eu gostaria que você cravasse no seu coração, é algo indispensável para a vida de todo cristão que deseja viver uma vida reta perante o Senhor. E eu quero te fazer pensar sobre 5 propósitos do jejum que nós precisamos entender, e que isso possa gerar esse desejo de desfrutarmos dessa prática também. Primeiro, é domínio próprio. Se tem algo que nós precisamos da nossa geração, é dominarmos o nosso próprio eu. E a Bíblia fala que esse é um dos frutos do Espírito, como diz lá em Gálatas 5, mas que muitas vezes, até mesmo nós cristãos, não praticamos no nosso cotidiano. Muitas vezes nós não dominamos o nosso próprio ser em relação à alimentação.
muitas vezes a nossa vida é tomada pelo pecado da gula. Eu acho uma vergonha para o cristão falar essa frase, mas eu confesso que muitas vezes eu já falei uma frase que dizia assim: crente não bebe, mas come, que é uma beleza. E muitas vezes nós vivemos uma vida baseada, não conseguindo dominar o nosso próprio eu, baseado no pecado da gula. Muitas vezes nós cristãos não entendemos que um dos objetivos do jejum e um dos princípios, uma das promessas que ele traria a nós é uma vida rendida ao Senhor, onde nós possamos, por meio do Espírito, aprender a controlar a nossa própria vida. E aí, 1 Tessalonicenses 2, ele vai falar: olha, a vontade de Deus é que vocês possam aprender a controlar o seu próprio corpo. Em Gálatas 5, Paulo dizendo sobre isso, ele fala: olha, você precisa aprender e crescer no fruto do Espírito. E aí ele começa a anunciar a lista dos 9 frutos, e o 9º fruto é exatamente o domínio próprio. E muitas vezes nós cristãos não dominamos o nosso próprio eu, não dominamos o nosso próprio impulso, não dominamos a nossa própria inquietação, e dizemos: não, olha, mas eu fiz porque eu sou humano. E todos nós somos humanos, todos nós somos passíveis a erros, mas todos nós somos passíveis também a rendermos a nossa vida ao Espírito Santo, para que aprendamos a dominar o nosso próprio ser por meio do Espírito Santo. Eu creio que se nós praticássemos o jejum por conta desse benefício, muitas das crises familiares, pessoais, no trabalho, na própria igreja de Cristo, seriam solucionadas sem antes acontecer. Mas muitas vezes nós não aprendemos a dominar o nosso próprio ser por meio de uma vida consagrada ao Senhor. E nós vivemos segundo nossa própria carne, segundo nossos próprios impulsos, segundo nossas próprias inclinações, e não mediante ao Espírito de Deus que habita em nós. E o jejum é uma ferramenta para que nós geremos em Cristo, no Espírito Santo, o domínio próprio. Além disso, o jejum também, como já disse, confere a nós poder espiritual. Jesus, ao dizer sobre certas castas de demônios que só eram expulsos por meio de jejum e de oração, ele está dizendo para nós que se nós não nos rendermos a Ele, se nós não consagrarmos a nossa vida a Ele, nos revestirmos dEle, nós seremos humilhados pelo diabo. Nós seremos feitos de bobo, muitas vezes, pelo diabo. Porque o diabo é astuto e continua a ser desde o início dos tempos. Mas muitas vezes nós, como igreja, não aprendemos a estarmos tamanho revestidos do Senhor, para que possamos ter a percepção correta, a percepção clara e a identidade cristã sobre o processo de Deus. Além disso, um outro princípio que o jejum gera no nosso coração é uma busca, uma clareza sobre os propósitos do Senhor sobre nós. Moisés, ao estar naquele monte, lá em Deuteronômio 9, 25, fala que ele, ao estar naquele lugar, ele se sentiu sensível ao propósito de Deus para a vida dele. Jesus, ao iniciar seu ministério, como uma forma de rendição, de clareza, de direção, de entrega ao Espírito Santo, ele é levado ao deserto pelo Espírito. Atos também vai falar sobre a vida de Paulo, Atos 9, que Paulo, ao cair sobre aquele lugar e ver aquela luz, o texto fala que logo depois ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada, buscando a Deus. Quando nós olhamos isso, nós entendemos que o jejum, ele nos traz clareza sobre a direção do Senhor sobre nós. Ele nos dá cada vez mais uma sensibilidade para nos rendermos, estarmos sensíveis à direção do Senhor. 2 últimos pontos, e eu quero conversar um pouco sobre isso. Primeiro, a devoção. O jejum traz sobre nós a consciência de uma vida consagrada ao Senhor. Os discípulos de Deus aprenderam isso. Em Atos 13 fala sobre isso, em Atos 14 fala sobre isso, que eles, por meio de jejum e oração, separavam a sua vida para se consagrarem a Deus. Muitas vezes nós não temos a consciência de que nós precisamos constantemente, seja para buscar um propósito, seja para nos rendermos, seja por conta de algum pecado que nós estamos lutando, nós precisamos aprender
a consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos aprender a constantemente abrir mão do nosso próprio direito e do nosso próprio favor em direção de consagrarmos e rendermos a nossa vida ao Senhor. E o jejum é uma ferramenta indispensável para que nós aprendamos a colocar a nossa vida no lugar da onde ele não pode sair, que é da presença do Senhor. E aí Jesus, ao olhar sobre isso, ele fala lá em Marcos 8, ele diz, olha, muitas vezes nós vivemos uma vida, ou muitas pessoas querem me seguir sem entender esse princípio. Jesus fala, olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Ao falar sobre isso, Jesus está dizendo, olha, como primeiro estágio, abra mão da sua própria consciência de pertencimento de si, consagre a sua vida a mim. E muitas vezes nós não nos consagramos ao Senhor. Muitas vezes nós não rendemos a nossa vida ao Senhor. Daniel, no texto de Daniel 1, versículo número 6, os textos mais belos da palavra de Deus, ele fala, olha, Daniel propôs firmemente de seu coração não se contaminar com as iguarias daquele lugar, mas antes se consagrar ao Senhor. Que Daniel abre mão de um grande banquete que era preparado para ele, de algumas coisas que eram lícitas, que não eram coisas ilícitas, eram comidas lícitas para ele, mas ele de forma firme, ele diz, olha, eu quero abrir mão de algo que me é lícito para que eu possa me consagrar ao meu Deus. E muitas vezes nós não nos consagramos a Deus. E no próprio texto de Atos que lemos, nós vemos o último ponto que me chama a atenção, de que nós precisamos de desenvolver uma vida de jejum para que nós possamos ser sensíveis ao ouvir de Deus sobre nós, ao falar do Senhor sobre nós. E quando nós lemos o texto de Atos diz que eles estavam orando ao Senhor, e eles se rendiam a esse Deus, e o texto diz que, olha, que o próprio Espírito Santo os direciona, diz, olha, separe agora Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. E presta atenção nesse princípio que o texto fala para nós, porque por meio de uma vida consagrada a Deus, em jejum, em oração, em comunhão, em relacionamento com Deus, eles foram sensíveis para a direção do Espírito Santo para eles, naquele momento. Em Atos 14, continua dizendo que mais para frente, eles também foram sensíveis ao falar de Jesus, ao falar do Espírito Santo. Em Atos 15, quando resolve, aquele texto, onde no primeiro concílio da igreja, o texto fala que Tiago se levanta para falar, e ele fala, olha, pareceu bem para nós e para o Espírito Santo de Deus, que vocês façam isso. O quanto viveríamos profundamente um relacionamento com Deus, se fôssemos cada vez mais envolvidos por essa dimensão, onde o jejum deixa de ser uma rotina que uma igreja estipula, ou um tempo que alguém fala, e se torne um princípio que nós assumimos na nossa vida. O quanto seríamos mais sensíveis ao falar de Deus, enquanto as nossas vidas seriam mais tocadas, direcionadas, enquanto dominaríamos o nosso próprio eu de forma mais simples, o quanto dominaríamos nossos próprios impulsos de uma forma mais simples, sem um desgaste todo que muitas vezes é para dominarmos a nós mesmos. O quanto estaríamos mais direcionados no propósito e na consciência do propósito de Deus para nós. E o quanto nós teríamos maior autoridade para vencermos constantemente o diabo. E, meu irmão, quando nós olhamos na palavra de Deus, quando nós olhamos na história da igreja, não existe atalho para uma vida de um relacionamento com Deus. Não existe como pularmos etapa no relacionamento com o Senhor. Não existe como querermos ter um relacionamento profundo com o Senhor, sermos sensíveis ao falar de Deus a nosso coração, se nós não
lermos a sua palavra, se nós não orarmos buscando a Ele, se nós não consagrarmos, jejuarmos, entregarmos a nossa vida a Ele, se nós, como cristãos, não abrirmos mão da falsa consciência de que podemos viver uma vida plena sem esse relacionamento profundo com Deus, nós não alcançaremos o propósito claro de Deus para as nossas vidas. E jejum é um princípio inegociável para todo cristão. Jejum não é um princípio que pastores, líderes, mestres, apóstolos, profetas devem fazer, simplesmente. Mas o jejum é uma convocação solene para todos os cristãos, todos os crentes em Cristo, todos os discípulos do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o benefício de uma vida rendida ao Senhor, nós precisamos nos perguntar o porquê ainda não desfrutamos disso completamente no nosso coração. Porque nós não temos constantemente vivido mediante esse princípio. Em casa nós fizemos um combinado com a Amanda e combinamos juntos que nós jejuaríamos juntos como casal um tempo maior. Então, normalmente ela tinha os seus dias de fazer jejum e eu tenho os meus dias de fazer jejum. E aí agora nós decidimos que pelo menos uma vez na semana nós jejuaremos juntos como casal, teremos um tempo de oração, e é bem no dia que a gente tem um tempo, né? Na quarta-feira de manhã, toda quarta, a gente acorda, é o dia que a gente não vai para a academia às 5, né? Às 6, perdão, então a gente acorda às 5, mas não vai às 6 para a academia. Nós temos um tempo de devocional, um tempo de oração, um tempo de alinhar no nosso coração, e aí o propósito que nós estabelecemos juntos é que nós jejuemos desde a noite seguinte até as 18 horas do dia seguinte. Então nós temos separado a Deus e nós não desejamos isso simplesmente para dizer, olha, ou para dizer que não, olha, isso é uma loucura ou é algo obrigatório. Não, mas é um princípio que nós como casal estabelecemos porque nós entendemos que precisamos constantemente termos mais sensibilidade para o Senhor. Temos um coração cada vez mais rendido a Deus. Temos a nossa casa cada vez mais consagrada ao Senhor. Temos tudo que nós tocamos consagrado a Deus. E nós gostamos de assistir uma série, gente. E aí nesse dia nós abrimos mão de assistir uma série. Nós gostamos de acordar e fazer várias outras coisas. Nós gostamos de acordar e ir para a academia. Nós abrimos mão do exercício físico nesse dia. Nós gostamos muitas vezes de chegar, é uma cultura nossa, chegar, almoçar, assistindo televisão. Nesse dia é um princípio que nós não faremos. Por quê? Porque nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, consagrar o nosso casamento ao Senhor, consagrar o nosso coração a Deus, e nós queremos estar sensíveis ao toque do Senhor, e muitas vezes nós como cristãos não assumimos para nós essa realidade, nós não assumimos para nós esse princípio bíblico, de que por meio da igreja, ao redor de tudo que isso aconteceu, as pessoas constantemente se consagravam ao Senhor. As pessoas constantemente abriam mão de si mesmo, uma forma de se render a Deus. E eu quero te convidar a isso, quero te desafiar a isso. Talvez você não tenha o costume de jejuar sobre nada, mas eu quero te convidar durante essa semana você a jejuar pelo menos uma vez. Talvez você não tenha o costume de jejuar por períodos. Então não comece jejuando o dia inteiro, mas comece jejuando pelo menos, tirando seu café da manhã, tirando um período ou a janta e comendo só no outro dia, como fazemos na quinta região, como igreja, na região inteira, nós jejuamos de quinta das 19 ao meio-dia, isso já está estabelecido, nosso bispo estabeleceu isso, o nosso bispo vai além, que ele passa esse período em oração, então, das 7 da noite até o meio-dia, ele passa o período todo acordado em oração pelas igrejas, em oração. Então, você pega no grupo da igreja metodista da quinta região, você tem a oração do bispo em todos os horários, porque ele não dorme nesses dias. Mas quando nós olhamos para isso, nós precisamos também entender
que o nosso coração precisa estar nesse ambiente. Às vezes você não fala, olha, eu preciso tomar remédio. A Ira já me falou isso uma vez. Eu tomo remédio de manhã. Então, faça o jejum de outra forma. Abra mão durante a sua semana do seu Instagram, do seu Facebook, da sua rede social. Se você gosta de televisão, abra mão da sua televisão durante uma semana. Se você gosta de alguma coisa específica, do seu WhatsApp, abra mão do seu WhatsApp durante uma semana. Você não vai morrer por isso. Talvez você sinta abstinência. Talvez você sim fique tremendo, talvez você fique inquieto. Mas é uma forma de se consagrar ao Senhor. Mas é uma forma de aprendermos a dominar o nosso próprio corpo. De aprender a abrir mão, talvez assim como eu, você gosta de refrigerante. Eu lembro que na época da minha faculdade, eu fiquei os 4 anos sem tomar refrigerante, porque eu era viciado em refrigerante. E eu entendi que todo vício era um pecado. E aí eu propus no meu coração que durante os 4 anos, eu não tomaria refrigerante. Eu não tomei refrigerante de nenhuma espécie durante os 4 anos. E às vezes era engraçado, porque nos dias que a gente se propunha a jejuar, e nesse período, no começo do jejum, eram os dias que chegavam as cocas mais geladas. A pessoa chegava assim, aquela coca de vidro gelada, trincando assim, abria, fazia tsh, espalhava o cheiro por todo canto. E aí eu olhava, vai meu irmão, eu quero uma água, por favor. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser dominada pelo Espírito Santo, e não pelos nossos vícios, não por aquilo que as pessoas possam construir a nós, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós precisamos nos consagrar a Deus mediante a isso. Então eu quero te desafiar durante essa semana, você a separar um tempo, você avaliar a sua própria vida, avaliar o seu próprio empenho, e se consagrar ao Senhor. Dizer, Deus, olha, eu tenho pecado nesse sentido, eu tenho sido viciado nisso, eu tenho feito algo nesse sentido, eu tenho consumido demais rede social, internet, televisão, eu tenho consumido demais qualquer coisa, mas eu quero me consagrar ao Senhor e eu quero dominar o meu próprio corpo. Eu quero aprender a controlar a minha vida, porque é bíblico, o Senhor nos dá a direção, o Senhor diz que é possível por meio do Espírito, e eu creio na sua palavra. Se o Senhor dissesse que não era possível, nós creríamos também, mas a Bíblia fala que é possível, por meio do Espírito Santo, nós direcionarmos a nossa vida e nos rendermos ao Senhor, e de que é em todo tempo desejável também para que buscamos relacionamento com Ele. Eu quero te convidar, meu irmão, a você propor isso no seu coração, você a colocar isso no seu ser, como objetivo dessa semana, você colocar claramente na sua vida e falar, olha, essa semana eu vou pelo menos uma vez na semana separar um tempo para me consagrar a Deus, e faça isso, invista tempo nisso. Às vezes você vai esquecer, como é normal. Na época da minha conversão, por diversas vezes eu estava de jejum, e aí dormia, fazia jejum de uma noite, de um dia para o outro, e dormia, acordava de manhã, como hábito, a primeira coisa, já pegava o café, colocava na boca e falava, nossa, eu estou de jejum, pede perdão e continua o jejum. Mas em todo tempo não abra mão de se consagrar a Deus, não abra mão de render a sua vida ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar nesse momento, a abrir a palavra do Senhor. Quem puder chamar as crianças para nós. No texto de 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo de número 11, nós leremos do verso 23 em diante. Antes de orarmos, nós oraremos logo depois. Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo,
depois da ceia, pegou o cálice e dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e do cálice. Eu quero te convidar a orar nesse momento. E a oração que nós fazemos no momento da ceia ou antes da ceia é como uma forma de consagrarmos a Deus. Às vezes nós chegamos perante Deus com tantas inquietações, com tantas crises, com tantos momentos onde nós não demos ouvido ao Espírito Santo para que Ele nos perdoasse, para que Ele direcionasse nossa vida. E esse tempo é o tempo de nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Consagrarmos os alimentos da ceia e dizermos: Deus, nós queremos participar desse momento entendendo que esse momento é para a comunhão da sua igreja. Nós não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para comer um pão sagrado, nós estamos aqui para beber um cálice sagrado, mas nós estamos aqui para celebrar a comunhão como corpo de Cristo. Nós estamos aqui para celebrar que nós somos cada vez mais reconciliados com Deus, por meio de Cristo, nós caminhamos como família. Eu quero te convidar a orar nesse momento, e apresentar o seu coração ao Senhor, apresentar a sua vida a Deus. Pai, nós queremos apresentar a nossa vida ao Senhor, Jesus. Queremos apresentar os nossos corações, tudo que temos, tudo que somos, perante a presença do nosso Deus, Jesus. E queremos clamar: Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, da tua vida, do teu poder e constantemente da vida poderosa do Senhor sobre nós, Pai. Que a tua graça possa lavar o nosso interior, possa também alinhar a nossa vida, possa nos fazer constantemente estarmos sensíveis ao direcionamento do Senhor para nós, e que, Espírito Santo de Deus, nós como seu povo possamos constantemente viver uma vida consagrada ao Senhor, Pai. Desse momento de ceia seja um tempo simplesmente de lembrar que já estamos constantemente consagrados ao Senhor, e que nós vivemos como irmãos e irmãs, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nenhum pecado, nada possa nos impedir de participar deste momento, mas que possamos participar desse momento com a afirmação ou com o desejo de constantemente rendermos a nossa vida ao Senhor, Pai. E para que Teu Espírito Santo transforme o nosso interior, nosso entendimento, e nos faça constantemente viver uma vida que engrandeça o Teu nome, que engrandeça a presença do Senhor em nós, que adore ao Senhor pelo modo que nós vivamos, Pai. E que os frutos de uma vida rendida e prostrada aos Teus pés possam cada vez mais serem produzidos em nós, Pai. Por isso nós queremos clamar: Jesus, consagra esses elementos da ceia, consagra também as nossas vidas, consagra também os nossos corações, que em nome de Jesus, Pai, não haja impedimento em nós, mas que possamos constantemente haver alegria em nós de participarmos deste momento, Pai. Alegria em nós de participarmos deste rico momento de compartilhar daquilo que o Senhor tem feito a nós, Pai. É isso que nós queremos louvar e agradecer ao Senhor, Papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Nessa noite eu gostaria de convidar a vida do nosso irmão Wellington e também da nossa irmã Cléo, os dois que estão no fundo, para estarem nos ajudando aqui. Os dois mais distantes daqui da frente vão estar aqui nos servindo. Os irmãos que são uma bênção no nosso meio. Pode puxar a câmera. Puxa a câmera. Pode colocar do lado. Então, os nossos irmãos, como nós
fazemos sempre, um estará do nosso lado, do meu lado direito, o outro do meu lado esquerdo, servindo os irmãos, e você pode vir aqui na frente, enquanto nós iremos cantando, você vem aqui, pega do cálice, espere que nós comeremos juntos no final. Então que Deus nos abençoe nesse tempo, amém? As crianças venham primeiro, como nós sempre dizemos, em nome de Jesus, podem vir. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu eis desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Podemos declarar que foi na cruz. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali, os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Eu ouvia falar deste amor singular, que do céu trouxe o Verbo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali, os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Falei pra Cléo que eu ia pegar do Chique pra ela não brigar comigo depois, que ela monta com tanto carinho, com tanto zelo. E aí eu sempre pego do pequenininho e esqueço de pegar do que ela organiza com tanto carinho. Então que Deus possa nos abençoar, meu irmão. Nós temos na nossa mão a expressão de Deus, que nos faz ser um como família, que nos faz ser um como igreja. O corpo e o sangue de Jesus que foi derramado sobre nós. E esse memorial nos convida a vivermos sobre isso, a sermos cada vez mais a família de Deus. E eu quero te convidar a comer e beber com essa perspectiva, de que o nosso Deus, Ele é Senhor sobre nós, gracioso sobre nós, que é a alegria do Senhor sobre nós. Amém? Então comamos e bebamos com esse intuito. Eu quero convidar o nosso pastor Dayan também para orar ao Senhor nesse tempo, como forma de agradecimento.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa grande mensagem, por essa graça maravilhosa que nos alcançou, pela verdade que transformou as nossas vidas, que nos deu esperança e essa convicção de que estamos ligados ao Senhor por meio de Jesus Cristo. É por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele que temos essa comunhão uns com os outros e com o Senhor. E nós aguardamos aquele dia em que o Senhor vai voltar, em que o Senhor vai reunir o teu povo aos teus pés e vai manifestar de forma plena e clara o grande Rei que tu és, o Senhor de todas as coisas. E a tua palavra diz que nesse dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e todos vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. E nós estamos aqui nessa noite confessando, já adiantando esse momento, com as nossas bocas, com os nossos testemunhos, com a nossa vida, declarando já que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Deus que governa todas as coisas, e queremos que amparo que as pessoas à nossa volta possam reconhecer isso, possam se render a essa verdade, para a glória do teu nome, Pai. Então, obrigado por esse tempo juntos aqui, por essa esperança que nos motiva a caminhar nesse tempo difícil que vivemos, com essa convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem caminhado conosco, e o Senhor tem nos guardado para esse dia, o dia que o Senhor vai manifestar claramente a tua vitória. E nós nos alegramos desde já com isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se assentem por um instante. Quero chamar as crianças aqui na frente, eles vão apresentar algo. Bom, hoje a Amanda contou uma história pra gente, né? Aqui está escrito Jesus, nós e pecado. O Gustavo vai demonstrar pra gente aqui, né? E enquanto isso eu vou contar a história. Bom, Jesus salvou a gente, né? Morreu na cruz por nós. Daí a gente já nasce com o pecado. Coloca o pecado aqui. Tecnicamente, a gente fica sujo, né? Depois, Jesus vai lá e limpa a gente. Daí o diabo vai lá tentar sujar Aí o diabo vai tentar sujar Jesus. Jesus é uma pessoa que não tem pecado. Daí, quando a gente é limpo pelo sangue de Jesus. E ele ressuscitou pela gente. Amém, gente, que bênção. Acho que já foram os outros, Gu, que a Neuza já foi fazendo seu trabalho hoje. Já foi todo mundo, Gu. Só faltava daqui da frente. Mas que bênção, gente. Você pode depois pegar o boletim lá atrás para ficar atento às informações deste mês. Então já está lá atrás, todas as coisas que nós faremos, qualquer coisa que mudarmos, nós avisamos com antecedência para que você possa também se programar a isso. E estejam orando pelos nossos irmãos. Lá atrás você vai ver que dentro do boletim tem uma dos destaques lá nos pedidos de oração,
São os nossos irmãos que estão passando por algum tipo de necessidade, doença, tem alguns tipos de questão. Nós temos a nossa irmã Mac, que está em final de gravidez, temos o nosso irmão Darcy, que está passando por alguns procedimentos, temos orado, Guará, o Antônio Carlos, a minha própria vida, né? Estejam orando pela vida do seu pastor amanhã, que eu tenho falei umas 3 semanas atrás, que eu tinha feito uma cirurgia no dente, e que estava esperando a segunda parte da cirurgia. Marcaram para amanhã às 2 horas, então amanhã às 2 horas eu vou fazer o restante da cirurgia no dente. Assim que eu vou tentar consertar o meu nariz, colocar no lugar para ver se eu volto a respirar. Então, em nome de Jesus, orem para mim, para que eu aguente a dor, dê tudo certo, que eu não desfaleça, e que eu esteja aqui no restante da semana vivo, bem, feliz, alegre, em nome de Jesus, sorridente. Amém, queridos? Com o nariz no lugar, em nome de Jesus, para que eu possa voltar a respirar pelo lado direitinho. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo. Amém? Mais algum pedido de oração específico que eu não lembrei? Que eu não destaquei? Alguém que vai passar por alguma cirurgia, alguma questão nessa semana? Avaliação. Nós já oramos, né? Agradecemos ao Senhor pela vida da nossa irmã Conceição, que na segunda passada que se passou, ela colocou, né, graças a Deus, o implante. Que benção ter ela aqui, né? Ela estava algum tempo só pelo online por conta disso, vinha alguns domingos ou outros, mas que benção poder ter você aqui, que benção poder celebrar esse momento também, e que Deus continue nos abençoando nisso também. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Deus, por este culto que tivemos ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela tua presença sobre nós, obrigado pela tua graça, obrigado, Pai, porque o teu Espírito Santo constantemente nos ensina que nós podemos cada vez mais nos aproximarmos de ti, cada vez mais rendermos a nossa vida ao Senhor. Nós queremos, como teus filhos e filhas, Pai, temos cada vez o nosso coração, a nossa vida rendida ao Senhor, Pai. Por isso nós queremos clamar. Toma conta da nossa semana, Pai. Abençoa os nossos dias, abençoa, Deus, tudo que faremos, abençoa para que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor, que cada passo que possamos dar seja mediante a sua graça, que cada direção, decisão que precisamos tomar seja mediante o teu Espírito Santo, nos dê sensibilidade, graça e vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa também os nossos irmãos e irmãs que passarão por algum tipo de procedimento durante essa semana, que estão na espera de algo, que em nome de Jesus, o Senhor, Deus possa entrar com a tua provisão, com a sua graça, e destravar o que precisa ser destravado, abrir as portas onde precisa ser aberta, e que em nome de Jesus, a tua presença possa permanecer sobre nós, Pai. Guarde os nossos corações e mentes, a nossa família, as nossas casas, a nossa semana em Cristo Jesus, é isso que nós queremos clamar neste tempo, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo esteja e permaneça sobre nós, e até nos encontrarmos novamente, que essa paz, que essa graça, que esse amor possa nos dar tamanha alegria e vida, para sermos sustentados pelo Senhor em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Profetize-se para o irmão que está ao teu lado, estenda a mão para ele, dê um belo sorriso e declare-se para ele: que Deus lhe envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Paramos isso. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento Sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, e a chuva caia suave em teus campos, que mesmo ao se levantar suas
a brisa me traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de cumprimentar esse irmão que está ao teu lado com muita alegria. Em nome de Jesus.